Olá, caros amigos. Me chamo Carlos Aragão, sou o novo membro do podcast Fala Empresário. Estou aqui a convite do Dr. Eduardo Aragão, mais conhecido lá na minha rua como meu irmão, né? Sou o irmão caçula, né? E aqui a gente vai fazer uma dupla aqui para aprender com os empresários aqui do nosso estado, para a gente trocar muito conhecimento. E aí, como todo bom irmão caçula, né? De vez em quando, se eu der um pouquinho de trabalho aí, a gente dá aquele puxãozinho de orelha, né? Então é um prazer estar aqui e fazer parte como membro do podcast Fala Empresário. Um pouco do meu currículo, rapidamente. Eu sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduação em Gestão de Negócios pela FGV e Finanças Corporativas pela Sampo Escola de Negócios. Minha carreira são mais de 15 anos de atuação no setor industrial, principalmente no setor de alimentos, em cargos de gestão e liderança de equipes. Tá? Espero contribuir muito com o debate, né? Contribuir colaborando, né? Extraindo o máximo de conhecimento dos nossos convidados para que a gente possa oferecer para você um conteúdo rico. Tá? Então, passo a bola aqui para o doutor Eduardo. Muito obrigado aí, doutor, pela oportunidade. Tamo junto. Vai ser difícil aqui só de vez em quando a gente não soltar aquelas pérolas de irmão, mas vamos tentar fazer um negócio bem leve. Vamos lá. Parabéns. Muito bem, você saiu muito bem na apresentação, viu? Tira o doutor, tá? Diminui a patente e aumenta os honorários, que é melhor, tá? Bom, Henrique, vai ser difícil te chamar de Carlos. Teu nome é Carlos Henrique, eu só te chamo de Henrique. Mas enfim, ou Carlos ou Henrique, é um prazer te receber aqui. Obrigado por vir agregar. A sua visão do mundo empresarial vai, né, ser muito importante para o nosso podcast e, obviamente, hoje vamos conversar com pessoas ilustres aqui, convidados ilustres, que desde já agradecemos a visita deles dois e que vai ser um bate-papo muito bom. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos aos protagonistas, que são as estrelas do nosso bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o senhor Raimundo Tavares e com o senhor Marcelo Tavares. O senhor Raimundo é empresário do ramo de cerâmicas há mais de 60 anos. Marcelo Tavares, ex-presidente do Sindicato de Cerâmicas, também está no ramo há muito tempo. E a gente vai bater um papo, né, com esses empreendedores e saber deles a visão de negócio, a visão da economia e também um pouco da história de cada um. Seu Raimundo, muito prazer em recebê-lo aqui. Para mim é uma honra conversar com o senhor pela sua experiência, pela sua história de vida e história de empreendedorismo também. É muito bom recebê-lo aqui e saber que o senhor aceitou o nosso convite. Faço também a minha congratulação ao Marcelo, né, por ter aceitado o nosso convite. E só para passar a palavra para o senhor, seu Raimundo, gostaria de começar com o senhor, gostaria só apenas de ler um pouquinho, né, do que é o negócio do senhor e do que vocês efetivamente trabalham atualmente. O Grupo Tavares, além de ser um dos maiores produtores de cerâmica vermelha do Brasil e reconhecido nacionalmente com sua preocupação com a sustentabilidade, conta também com investimentos em outras atividades, como postos de combustíveis, agropecuária e extração mineral. Todos eles interligados estrategicamente com o processo cerâmico. O grupo conta com um portfólio ativo de mais de 60 produtos, entre blocos de vedação, tijolos furados, blocos estruturais, lajes, combogós, PMs, tijolos refratários e laminados. Tem uma capacidade produtiva mensal de mais de 22 milhões de peças. Senhor Raimundo, muito prazer. E eu passo a palavra para o senhor. Gostaria de ouvir um pouquinho do senhor inicialmente a respeito da sua história de vida pessoal, um pouquinho da sua história de vida profissional, como é que seu negócio começou. E repito, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Doutor, desde nós trabalhamos no fornecimento, trabalhando vendendo bodega, chamado. E aí, negócio de telha e tal. Aí a gente foi fabricar telha que chamava telha colonial, imprensado, uma prensa manual. 3 homens molhados só para fazer essa telha manual, imprensado, né? E manilha de barro, que nessa época a gente começou, o melhor material que se ganhava um trocadinho era na manilha. Manilha de 4 polegadas, manilha de 3, manilha de 2, curva, Y, tudo era de manilha. A manilha veio fracassar em 73, que o plástico mandou, o cano de plástico, né?
Hoje não se usa mais manilha de barro. Mas na época, no começo, a manilha de barro para toda irrigação de casa, de cidade. E a telha, a manilha, e lá se vai, eu fui em cimento. Aí depois de tantos anos, a gente houve um entendimento lá, fazer um empréstimo no banco, Bandes, e botemos uma olaria mais moderna, fazer tijolo furado. Isso tudo em Itaitinga, seu Raimundo? Tudo no início em Itaitinga. Nessa época era Pacatuba, viu? Pacatuba? Era imposto, nós fazíamos tudo em Pacatuba. Itaitinga era um distritozinho muito fraco. Era todo negócio em Pacatuba. O senhor nasceu em Pacatuba. Pacatuba. No lugarzinho por um Riachão, na entrada do Piamar, no município de Pacatuba. Todo documento meu era Pacatuba. E aí, com que idade, isso aí que o senhor está falando aí, o senhor começou? Fazer a manilha de barro e tal, 20 anos, né? E aí esse empréstimo do banco que o senhor fala, depois que pegou o empréstimo, aí começou a, digamos assim, a profissionalizar mais o negócio. Foi em 73. Em 73. Foi em 1973. Já se vão aí 51 anos, seu Raimundo. Muito bom. Marcelo, um pouquinho aí da sua história e um complemento Não, do é início do... só para complementar pro ouvinte e também pro doutor Eduardo e o Carlos Henrique, complementar, que eu vou complementando aqui algumas coisas que o papai diz para ilustrar para quem está ouvindo e quem está assistindo o nosso podcast poder entender, né? Então a manilha que ele fala era um tubo feito de cerâmico, né? Que no início das instalações sanitárias eram feitas com isso, não existia PVC. Então as instalações os primeiros banheiros mais modernos de Fortaleza, a tubulação do esgoto ela era de uma manilha, que chamava manilha, que era de barro, que ia para as fossas sépticas. Então era um instrumento de saneamento. Então tinha a curva Y, tinha a curva P, que era para ter os encontros, né? Tipo os T's. Então como é feito hoje de material de PVC, era feito do barro. E tudo começou aí. Com esse produto. Era um dos itens que tinha maior valor agregado que papai fazia, era esses, né? E além da telha, né? Então, além da telha das telhas, ele fazia essa manilha, né? Só que com o advento do PVC, o PVC ser mais barato, mais leve, mais fácil de manusear e principalmente não dá manutenção, porque quando entupiu uma manilha dessa, você não tinha como usar. Mas aí ainda se fabricou manilha até a década de 80 ainda, né? E aí ele passou muitos anos com essa cerâmica, fabricando esses pequenos itens. E aí a cerâmica mesmo em si, os primórdios, foi em 73 que iniciou os projetos, financiamento para empréstimo, tudo, mas a cerâmica em si, de produtividade, de funcionando, ela é de final do ano, né? Ela é de outubro para novembro. Então a gente vai completar 50 anos esse ano, né? No futuro, poucos meses, a empresa Grupo Tavares está completando 50 anos. Legal, Marcelo. Seu Raimundo, mas assim, eu lembro que o que precedeu isso aí, o que veio antes do que o Marcelo falou, né, de 73, que veio o empréstimo do banco, o senhor também mexia com outro tipo de comércio, né? Eu sei disso. Eu comprava castanha de caju, ia por lá e tal, na região, castanha de caju, para conformar a carradinha e levava para as indústrias, né? A gente comprava um sangue de castanha esse tempo. Já comercializavam? Castanha de caju. E também com mercearia, o senhor mexia? Mercearia, que eu chamava o conhecimento que poder. As olarias, tudo, o pobre morrendo de fome, que é comum. E a gente tinha que ter a olaria para poder fornecer. Eu vim em Fortaleza fazer as compras. Quando o caminhão chamado do Edgar, o frete, do Sulome, chegava lá, no Riachão, 8 horas da noite. Caminhão, né? Com as compras que o senhor tinha feito? Olhava assim a calçada cheia de gente, tudo que você pode parar na cabeça, esperando para chegar para fazer aquela comprazinha. Entendi. O tempo antigo era difícil, não era hoje fácil, todo mundo tem dinheiro para ir para o mercantil, não. E hoje o Riachão está bem desenvolvido. Tá. Isso do que era também. Porque tem energia, tem água encanada, tem tudo. Na época do menino nem tem energia e nem água. Eu ia buscar no momento no rio para tirar para casa. Ou seja,
Construir. Quatro latas, a gente cavava aqui em querosene, num que chama caçamba, e levava carregado de longe, né? Hoje em toda a parede tem água, Hoje está muito mais fácil. com certeza. Hoje é fácil, tudo é fácil. Bom, senhor Raimundo, me permita, eu gostaria de explorar um pouquinho também aqui, um pouco da história do Marcelo. Marcelo, me fala assim, eu sei que você, né, tem uma formação acadêmica, tá? Mas como é que você foi parar também no segmento? Sei que você tem a sua experiência de associativismo, como ex-presidente do Sindicato Cerâmica. Fala um pouquinho também da tua história aí, com um misto de pessoal com profissional, para a gente poder também ver a tua vida aí. No início, eu sou formado em publicidade e propaganda pela UFC, né? E no início eu realmente não tinha muito interesse em trabalhar com cerâmica. Só que eu tinha interesse de ter uma agência de publicidade, estar recebendo essas premiações nacionais, internacionais. Eu tinha essa visão de ter isso no trabalho. Só que quando eu realmente me formei e fui trabalhar, eu vi o ambiente de uma agência de publicidade não era bem o ambiente que eu queria, era um ambiente diferente do que eu pensava. E eu tinha, vamos dizer assim, no sangue, mais uma visão empreendedora e de ter. E é um ambiente que poderia me satisfazer com conceitos, de pensamentos, de ideias, mas não ia ter uma demora para gerar realmente uma receita e uma colocação profissional que eu merecia. Mas aí também papai não convidava para trabalhar na cerâmica. Aí numas questões eu tinha saído de uma agência, estava em casa, e aí ele tava lá e ia fazer umas cirurgias no olho e ia precisar se afastar, e ele disse, vai lá para cerâmica, ficar esses dias lá. Aí nisso já faz 16 anos que eu tô por lá. E aí foi um momento de muito aprendizado, e aí a gente ainda tá com todos os dias a gente aprende, né, um pouco, e aí a gente tá lá. E com o tempo também eu comecei a participar das reuniões do sindicato, às vezes até dirigindo para ele. Não, vamos ali na reunião comigo, você vai dirigindo. E aí a turma foi, que lá eu escutando, me dava uma palavra. Quando eu tava menos esperado, foram lá ligaram para ele e para mim e disseram que eu ia ser o novo presidente. Aí eu digo, rapaz, não dá certo se eu ser presidente se eu nem sou dono de empresa. Isso a gente resolve, não sei o quê. E E aí aí, viveu a experiência. até que viram lá que diretor poderia ser presidente, e aí eu fui eleito presidente do sindicato em 2015, depois reeleito em 2019, ainda ganhei um ano extra, né? Que era para ser 4 anos, foram 9, né? E a gente passou aí 9 anos como presidente do sindicato, 9 anos de muito aprendizado, muitas conquistas, um network, um aprendizado com amizades muito interessante, e a gente acaba se envolvendo no associativismo ainda mais. A gente não fica só apenas no âmbito do sindicato, dos nossos associados do setor cerâmico. A gente vai aprendendo também sobre o Sistema S, sobre a importância da FIEC, a importância do setor associativista para discutir os problemas do país. E aí é um setor bem atuante, né? E até hoje, hoje eu continuo como diretor do sindicato, diretor da FIEC, diretor também da Associação Nacional de Cerâmica, e a gente sempre buscando aí as melhorias, buscando defender o interesse tanto do setor cerâmico como das empresas. Bacana. Marcelo, deixa eu explorar um pouquinho esse teu início lá na cerâmica, quando você fez essa transição, né, de carreira. É engraçado essa história, porque é muito comum. Eu tenho muitos amigos que fizeram também esse caminho de se formaram, né, e após a formação entenderam que gostariam de seguir outro caminho profissional. E aí você entrou dentro do Grupo Tavares, um grupo que faz parte da sua família. Como é que foi aquela primeira etapa? Né? Como é que foi a sua adaptação? Você começou conhecendo todas as áreas ou você já assumiu alguma função? Como eu tinha a formação em publicidade, né? Aí não era bem
bem explorada a área, né? Era bem, e aí eu Foi o seu âmbito de conhecimento. aí eu né? foquei logo nessa área. A gente fez uma revolução, uma pequena revolução no marketing de cerâmica. A gente foi até muito elogiado. A gente começou a fazer mais ações, mais brincadeiras. A gente começou, foi uma das primeiras a lançar YouTube, uma das primeiras a ter. Teve uma época que o Instagram não era muito forte, era o Facebook. A gente era o Facebook com maiores seguidores. E a gente fazia vídeos engraçados, pegadinhas, e a gente fez muitas ações, mas ao mesmo tempo que tinha, mas no início eu fui vendo, não tinha tempo, não era só o marketing, não dava para fazer só isso. Aí eu fui aprendendo o setor industrial, o setor comercial, e aí depois, com pouco tempo, com 6, 7 meses, eu me apaixonei bem pelo chão de fábrica, né? Então, para aprender, para entender todos os processos e melhorar a produtividade, produzir mais com menos, tudo isso, e entender um pouco, e a gente. E aí eu gostei muito. E também na época a gente estava com um processo de que a gente vendeu muito na época, 2010, 2000 a 2013, por aí, tinha uma venda de crédito de carbono, né? E aí as nossas empresas venderam bem crédito de carbono no mercado internacional. E aí eu também me especializei um pouco de como usar isso como fator positivo, né? Como um diferencial. Então eu estudou bastante, dei muitas entrevistas, gravei vídeos e sobre o setor, mas Inclusive, a empresa recebeu vários prêmios por não, conta disso. assim, prêmios a gente recebeu muito, é muito importante ter o setor o setor está reconhecido na área ambiental, mas com o tempo também a gente aprende, que também não vende um tijolo a mais. É um setor muito regulado, né, Marcelo? O setor é muito regulado e mal reconhecido. Por exemplo, já chegou de ter empresa, a gente tem empresa que está certificada para vender crédito de carbono num organismo internacional e os órgãos ambientais estaduais barrarem a nossa licença porque determinado documento não saiu, se a culpa é de outro órgão, né? Não é uma culpa nossa. E aí a gente tem. E também a questão do a falácia que o produto sustentável vende mais do que o outro. Eu aprendi se o meu tijolo é R$ 1 e o seu tijolo é 50 centavos. Não, mas o meu ele é sustentável. Não, mas ele compra de 50 centavos. Ainda, pelo menos para esses produtos que são mais commodities, não interessa. Claro que se você conseguir fazer de modo sustentável, utilizando menos recursos ambientais, Com preço é o melhor competitivo. possível, método competitivo, mas não adianta nada ser sustentável se o seu preço não for competitivo. Por isso que o Carlos Henrique tocou no assunto, e eu também sou um grande crítico dos produtos substitutos, né? A turma me manda aqui no WhatsApp tijolo feito com lodo da limpeza das calças jeans, eu digo. É só para apresentar trabalho final de curso. Não vai para frente. Tijolo ecológico, não sei da onde. Não vai para frente. Tijolo, não. São todas essas maneiras de tijolos que aparecem com produtos substitutos. Nenhum substitui o nosso produto cerâmico de barro, que temos exemplos aí há 5, 6 mil anos, as construções de pé. Tá, mas isso Então, não significa dizer também que o segmento não busque um melhoramento no aspecto não, ambiental. Pelo contrário, hoje tanto é que existe um reconhecimento, não é isso? existe. Não, a gente busca. Agora que são duas linhas, né? Tem os chamados tijolos ecológicos, são tijolos feitos com lixo de outras empresas, que não tem escala. Isso é para ganhar bolsa de pesquisas, para ganhar trabalhos com construção de discurso, não tem escala. Mas também a gente tem itens competitivos, porque hoje o que tem que buscar, e a gente busca é escala industrial na produção cerâmica, porque cada dia mais a mão de obra fica mais escassa. Então, realmente, o produto cerâmico necessita de mão de obra. Então, você sentar, aquele esquema, acho que todo mundo que está em casa lembra, tijolinho por tijolinho, aquele pedreirozinho lento. Então, as grandes construtoras querem sair desse modo. Então, a gente está sempre pesquisando, tentando que a gente entregue um produto mais ágil, mais interessante
Já tem tendência na Europa de cerâmica entregando a parede, não entrega mais o tijolo. É mesmo. Já entrega, incorpora na linha de produção a parede. Então, doutor Eduardo, você não vai me pedir X blocos de tijolos. Vai ter Você mais vai milheiro, não. Você vai me entregar, você vai pedir uma parede X, portanto, com 5 paredes de um tipo, uma com janela, outra sem janela, com todo o projeto da instalação sanitária, tudo eu te entrego e tu só monta a casa. Pré-moldado mais de Tudo. encaixe. Não, um tijolo normal. Só que na minha, Mas já- na minha linha de produção, eu vou ter um robô que faz a parede, né? E principalmente a venda, e o que está se conceituando, já está no Brasil e andando, é a venda mais técnica, né? Você não vai pedir mais 1 milímetro de tijolo, você vai pedir 1 milímetro de tijolo com resistência térmica X, com resistência mecânica X e com resistência acústica X. Então, hoje em dia se vende muito isso, porque nós já temos uma norma que regulariza o setor, então temos que atender. Então, ainda, né, ainda tem muito, no Brasil ainda tem muita autoconstrução que sobrevive o tijolinho, a gente brinca, o tijolinho baiano, o tijolinho que é esse menorzinho. Mas os grandes construtoras já que vão fazer prédios verticais altos, vários prédios, já querem umas informações técnicas sobre isso. Seu Raimundo, muita mudança, né? Aí, É, do tempo que o senhor começou Isso. para hoje. muita mudança. Porque no tempo que eu comecei, o tijolo feito na maromba era uma novidade, uma indústria grande, né? Certo. O resto tudo era manual, telha manual, tijolo manual. Por exemplo, dependendo da argila, um era tijolo branco, chamava aqui em Fortaleza, e o outro tijolo vermelho comum. A preferência do branco, que o caminhãozinho trazia 6 milheiros, do vermelho só vinha 4, por causa do peso. Cabia mais. É porque a argila vermelha é pesada, né? A diatomita, a branca, é bem leve. E ainda tem um tijolo branco, tem, seu Raimundo, fabricado, aqueles que eram fininhos e tal? Tem? Em algum canto fabrica uma coisinha de Pouco, né? Tem pouco. muito. Tem, só complementando, por quê? Porque a argila de um para o outro tem diferenças, né? Então a argila branca, que na verdade é uma argila mais escura, e sai um material branco, ela é rica em alumínio e rica em sedimentos de matéria orgânica. Então ela quando queima, ela fica bem mais leve. E a argila vermelha, que é uma argila mais cinza, que dá o material vermelho, ela é rica em ferro e não tem matéria orgânica, e muito silícia, e muito resíduo de silícia, que é a areia. Então ela fica mais pesada, porque a areia não queima. Uhum. Então ela fica ainda mais pesada. E ainda temos, no Ceará, ainda temos algumas fábricas de tijolo branco. Temos ainda deve ter ainda umas 50 fábricas. Na região do Trairi e na região de Barreira ainda tem muito. Mas é muito manual, muito. Às vezes é o próprio dono, o próprio fazendeiro faz um tijolo ali, 5, 6, 10 milheiros para vender. E aí sempre vai fazer para acabamento. Já tem pessoas que fazem para decoração, né? Produção própria. Pra- É isso? Não, Não? para venda. Pra venda também? Você vende, você vai ali no Castelão, tem um ponto entreposto, tipo uma feira livre de material de construção, e você encontra tijolo branco para comprar. Geralmente as pessoas compram para fazer algum acabamento, algum erro, né? A gente vê muito erro de projeto nas casas de alto padrão, que eles compram um tijolo de 9 centímetros, faz a coluna de 14, aí depois tem que fazer o preenchimento. Aí para não encher tudo isso de reboco, eles colocam esse tijolo branco, que é mais leve, mais fácil de assentar para fazer algumas correções. Legal. Antes da gente explorar mais essas questões do negócio, mais uma pergunta sobre a história, né? Assim, ainda do grupo. Todo empresário, ainda mais empresas assim com um tempo de vida já bem longo, passam por um início com suas dificuldades, né? E aí, seu Raimundo, queria perguntar ao senhor assim, quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou no início do projeto, no início do trabalho, né? O que para desenvolver o negócio e ele chegar onde chegou hoje? Foi pagar o banco, senhor? Quando a gente começou com o tijolo furado, chamado,
povo do lugar não sabia fazer a carga, como era aquele negócio, né? Precisou a gente trazer gente de fora, né? Fora assim, Siqueira, Sítios Novos, que já tinha trabalhado em cerâmica por para poder fazer. Porque no lugar, todo mundo só conhecia o tijolo branco e o vermelho batido em mão, né? E tudo era manual. O tijolo veio já industrializado, né? Aí já teve a dificuldade da mão de obra. De os operários saberem produzir aquele Isso, produto, é isso? isso. Depois, com uns tempos, aí não, todo mundo já é profissional, já tinha trabalho, Já tinha- mês saiu, outro, né? Várias dificuldades no início, né? Que o papai às vezes é muito assunto e ele fica meio tímido no ambiente de microfone, Ah, mas mas, passou outro, Marcelo. mas a dificuldade tranquila que foi na construção da empresa, o forno caiu antes de começar. Foi mesmo, seu Raimundo? Foi. Então, 1974 foi um ano de fortes chuvas e o forno já estava quase concluído, vamos supor 70%. Papai conta, Isso já financiado? já com dinheiro de empréstimo. E aí o forno caiu. Caramba. E aí, seu Raimundo? Aí o forno caiu e lá se vai e para tudo, né? E a gente por ali pelejando e tal, economizando para quando chegou o verão mesmo, botou para andar, a gente arrumar um dinheirinho para ir tocar para frente, né? Se conformar com prejuízo. E um prejuízo meio grande. Logo no começo? Como o financiamento era um pouco a mais do que se necessitava. E eles muito econômico na época da construção, e principalmente o papai, que era quem estava tocando a construção, então economizando, então sobrou alguma coisa e eles pegaram recursos de outras áreas e reconstruíram o forno, né? Porque foi Nessa época, a gente era novo, né? E os galpões foi feito com brabo, que chamava brabo de carnaúba Certo. e linha de carnaúba. E era dois caboclos cortando de machado e a gente carregando no ombro, né? Eu era um dos que carregava no ombro, mas ele tudo era com carnaúba. Foi muito Carnaúba, suor, hein, seu Raimundo? Pra levantar. Carnaúba com 8 metros, 7 metros. É mesmo? Era. As carnaúbas que cobrem o forno era 8 metros cada uma. 16 metros. Feitas parafusadas. E olhando para trás, assim, o que é que o senhor diria lá pro seu Raimundo jovem, que é que ele faria diferente de lá para cá? Ou não, foi Eduardo, foi tudo do jeito que tinha para sair mesmo e... Foi, do jeito que foi para sair mesmo, né? Pelejando e ganhando a coisa. E aí a gente passa a época boa, de preço bom, e passamos imprensado, como agora está a venda ruim, né? E teve preço na época da mudança do cruzeiro para o cruzado, né? Foi congelado tudo. Aí chegamos um dia, o tijolo estava de 570. Certo. O local chegou uma volta, Raimundo, congelou tudo. Dizia que o tijolo era 600. Aí 600. Nessa época a gente sempre vendia para a Bahia. Logo com 2 dias chegou o baiano. O bloco tem para carregar, tem não, doutor. Me arruma uma carradinha. Eu lhe pago de 610. E ele foi a 650. Acima do salário mínimo de tijolo, que era 600 congelado em 604. Certo. O salário foi congelado em 604 dos anos. E a gente chegou a vender o tijolo de 650. Não era a gente que subia, quem subia o comprador. Pessoal, Não tem, aí, né? Me arrume, hoje, amanhã eu pago. Isso aí só mostra, né, Marcelo, assim, Henrique, a questão do governo querer congelar preço não é solução para a não é inflação. solução. A gente assim, já escuta essas histórias já há um tempinho, e aí a minha função mais é contextualizar, né? Então, assim, tiveram crises severas nesses quase 50 anos do grupo, né? Que realmente teve dificuldades, né? Eles tiveram dificuldade e também teve momentos bons, né? Por exemplo, esse momento aí do governo Sarney com a hiperinflação e faltando produto, que uma das ações, não sei se vocês lembram, eu ainda estava brincando ainda dentro do berço, mas o que a gente leu é que faltava muito produto e existia muito ágio, né? Então, tipo assim, você não conseguia comprar carne pelo preço tabelado, você acabava comprando com ágio. Então, no material cerâmico também tinha muito ágio, e muito. Primeiro que não tinha, né? Nessa época a gente papai devia ter 4 fábricas. Então a gente tinha
não tinha. Então o cliente precisava do produto para ontem, então tinha muito ágil, né? Papai conta também nessa época, ele fazia, não existia carro, aí papai fazia muito consórcio, e era sempre contemplado, aí sempre comercializava a carta, tipo assim, ele tinha a vez de pegar o carro do mês é do seu Raimundo. Aí chegava o cara, o Eduardo, que queria o carro, não, eu dou 5.000 na vez, papai me dê. Nesse ele passou vez muitas Mas vezes. o senhor mudaria, não? Se eu pudesse voltar atrás, assim, um cara que chegasse queria comprar o tijolo por 650 e o tabela era 604, eu disse, não, Isso chega a ser ponto. Porque nessa época, a gente quando começou, até com uns anos, a gente vendia muito para Bahia e Sergipe. Você quer dizer isso? acredito. Aí uma vez cheguei na Pacatuba, negócio de lá nos papéis, o seu Isaac, que era político e coisa, assim, nervoso, eu para mim assim, Raimundo, me diga uma coisa, você está mandando tijolo para Sergipe? Do seu Isaac, não. Agora os caminhões vêm carregados de laranja para Ceasa e para e pede para arrumar a carradinha para voltar, porque não tem frete de volta. O motorista do caminhão que vinha com a laranja já queria ajustar com você lá para levar aquele tijolo para o senhor, para fazer aquele frete. Para não voltar. Nós vendíamos muito para Bahia e Sergipe, desses dois estados vizinhos. Hoje não se vende mais. E só complementando, Eduardo, e aí teve as crises, né? Tivemos crises nos anos 80, tivemos uma crise pesada, e aí tivemos a maior, né? Realmente foi a recessão econômica do segundo governo Dilma, essa foi bem 14, forte. 15. 14, 15 foi bem difícil, várias cerâmicas fecharam, a gente ficou realmente já estruturado, já sem ter endividamento, já sentiu muito, e também sentiu muito o início do governo Lula, 2003, porque era um período de incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer, e aí foi uma crise, né? Teve um final de FHC turbulento, com apagão, com tudo, e a gente teve uma crise no início do governo Lula. Mas em outras crises, né, diferente por hiperinflação e tudo, muitas cerâmicas acabaram que tinham feito empréstimos bancários, tinham feito algumas ações, não conseguiram honrar. E aí a gente, papai e meus tios sócios dele, tinham os pés no chão organizados, eram cerâmicas falindo e eles as comprando. Então hoje 50%, mais de 50% das nossas empresas foram compradas massas falidas, né? Então a gente teve uma época que era uma até duas massas falidas por ano comprando, entre 90 e 95. O caixa reinou. Assim, a organização, o pé no chão, não dá passo maior que a perna. Papai brinca que uma das empresas, quando ele começou, ele era o gerente geral, ele era o RH, ele era o assistente administrativo, porque ele mesmo tirava a nota fiscal, que era manual, ele mesmo era o financeiro, porque ele recebia o dinheiro e ia no banco pagar. Só tinha o contador, né? E enquanto um concorrente dele tinha 12 funcionários para isso, né? Porque era uma SA, era de várias empresas, tinha que ter. E aí a maioria a gente já chegou temos uma empresa que a gente adquiriu de massa falida, que o escritório já era locado para a prefeitura para ser uma escola. Era tão grande, a gente só usava uma sala que o restante a gente locou para a prefeitura para ser uma escola. Então a gente comprou 10, 12 massas falidas. A gente não chegava e comprava a cerâmica. Entendi. Não chegava, Eduardo, eu quero negociar a sua cerâmica. Como é que a gente faz? Não. A gente comprava no leilão a massa falida. Teve uma época que estavam especialistas em comprar esse leilão. Oi. Qual o segredo? Não sei nem bem dizer, né? Eu acho que é trabalhar muito e se segurar, né? Aí dá uma sorte danada. Dá. Não, Trabalhar muito, por muito tempo. ele sempre foi. Segurar o dinheiro. Isso, é porque as coisas é o seguinte. Tinha um depósito aqui na Francisco Sá, Correguinha, chamava Sebastião Bretes Correia, mas Correguinha. Foi o melhor freguês. Certo. Muito. A cerâmica é nossa, do vizinho,
A gente estava com tijolo de 10, ele estava vendendo de 9,50. Aí a dona Estela, a viúva, mandava fazer entrega de material, de cimento e tal. O caminhão chegava 5,10, 5,20, não enchia mais. Lá, nossa, eu tirava a nota. Se chegar às 7 horas da noite, carregava. Chegasse 8, 9 horas, carregava. Eu estava ali por perto, estava certo. Um dia eu estava, tardezinha, ela veio o carro do Estela, motorista Valdir. E desconfiado, disse, Raimundo, dá para carregar? Dá, tem dinheiro no estoque. Eu tenho ajudante, tá aí. Seu Raimundo, que eu trago dinheiro, o preço dali é menos. O dinheiro do Estela mandou o preço dela. Não, não tem problema não. Amanhã eu trago o dinheiro da diferença. Não, precisa não. Carrega aqui hoje mesmo o preço dele. Tá fechado. Aí ele disse, vai de Dona Estela, que é ali, não dá pra gente carregar. Porque a gente vem fazendo entrega. Tem dia que a gente chega na hora. E se passar de 5 horas, não entra. Aqui é 8 horas da noite, 7 horas, chega a carregar. Doutor Eduardo, você conhece meus outros irmãos, e aí você sabe que a humildade e a simplicidade são características nossas. Então, isso valorizou muito, né? O empenho e o trabalho deles, porque eles poderiam ter tido uma vida mais extravagante, mas não, foram sempre uma vida mais humilde e mais singela, né? E para conquistar as coisas, né? E aí a gente tem esse detalhe. E durante 20 anos, né? 21 anos, a casa dele, minha mãe não gostava, detestava, era dentro da fábrica, né? Então, durante 21 anos, eu nasci nessa casa, fiquei bastante tempo. Murilo nasceu nela, Ana. E a gente ficou 21 anos, a casa era dentro da fábrica. Seu Então, Raimundo, tô achando o senhor seguro demais aí. aí a casa, então a gente não sabia se ele estava em casa ou se ele estava na cerâmica, porque a casa era dentro da cerâmica, eram 40 metros da empresa. É, seu Raimundo. Então ele vinha ele não bebia água na A empresa. casa Ele, tá lá ainda. Bebia água em casa. ele vinha em casa beber água. Aí ele Mas eu tô vinha. brincando assim, viu, Marcelo? E seu Raimundo. Mas isso são, pra mim, né, Henrique, lições muito nobres de administrar uma empresa. Não entrando Minha no mãe- mérito aí da casa. Não, aí é apenas, digamos assim, né, uma brincadeira que a gente está fazendo. Mas, para mim, mostra, né, que empreender, né, no Brasil, principalmente, porque é histórico a gente passar por crises, e eu acho que no mundo também, né, a economia é cíclica. E a boa administração, né, seu Raimundo? Não ostentar desnecessariamente, né, controlar o seu caixa, né, atender aos seus clientes diferentemente, né, da concorrência. Então aí, para mim, tem muitas lições na história que o seu Raimundo traz e que o Marcelo, né, digamos assim, contextualiza e explica. Uhum. Não é isso, Henrique? Isso. Em 1980, ele estava construindo um forno grande e Sim. coisa. Aí ele falou em castanha, o Roque Dantas era um corretor que saía dando dinheiro na época, para a gente comprar castanha, né? Tá nas indústrias, Certo. dava o dinheiro, o Roque Dantas. Aí chegou lá em casa, essa casa dentro da cerâmica, sempre quando ele ia encostar, tomar um café às 6 horas. Ele disse, Raimundo, fique com a caminhonete nova, fui agora em São Paulo, comprei caminhão, fica com a caminhonete, seu Roque, nós estamos construindo a cerâmica, não vai dar não. Ele disse, fique com a caminhonete, você me paga com a castanha. Seu Roque, eu vou trabalhar fazendo forno. Quando for para castanha chegar, eu preciso pedir dinheiro, senhor. Se eu já estou devendo, como é que eu vou pedir? Né? Obrigado, então. Ele foi e fez negócio com o Adalto na frente. O Adalto está comigo. Depois o Adalto conversando comigo, o carro saiu quase de graça, porque ele vendeu o carro por X, Certo. por 20 mil. Certo. Houve a inflação, por 6 meses o carro estava valendo 25. Sem ele pagar para mim, ele ia pagar com castanha, que era um corretor de castanha também, de castanha. Aí, tudo, né? Essas coisas acontecem. Oportunidades, né? Representante. Manda, Henrique. Vamos lá. Vou puxar um pouquinho mais aqui para as características do negócio, né, da cerâmica. Eu queria fazer uma breve observação, né, que é um setor que faz parte de um setor essencial da nossa economia, que é a construção civil, né? Construção civil, uma das principais características é por ser um setor cíclico, né? Como o próprio Marcelo falou aqui quando ele estava explicando em relação às crises, né, às dificuldades, né? A gente passa por várias, né, no Brasil. O brasileiro é especializado, né, em sobreviver a crises. E dentro desse setor, né, um dos principais fatores macroeconômicos é a taxa de juros, né, que influencia no negócio.
E taxa de juros no Brasil, se a gente for pegar aí os últimos 10 anos, a gente, no período lá que você comentou da crise pós-Dilma, chegou a quase 15% de taxa de juros. Ela veio caindo, em 2021 chegou a 2%, agora já voltamos para 14%, já estamos caindo de novo, ia para 9%, agora não vai para 9%. Aí eu fico imaginando, né, como que vocês se planejam para isso, né? Como que isso se traduz no seu negócio? Como é que é o dia a dia? Como você se planeja para esses movimentos? O setor imobiliário sofre mais do que a gente, porque o produto deles, que eles vão vender, e a taxa de juros oscilando, às vezes eles lançam um empreendimento com a taxa de juros a 6, quem lançou em 2023. Fez venda, fez tudo, mas está entregando agora, em 24. Então vai assinar contrato, vai ter depois com a taxa de juros maior. Eles sofrem mais. A gente sabe que com a taxa de juros alta, dificulta mais o setor imobiliário. Mas também depende também de outros fatores, como o fomento, né? E os governos que fomentam a habitação popular geralmente têm uma questão que o mercado cerâmico valoriza mais. Por exemplo, a melhor época, a segunda melhor época que eu estudei já, e dos anos 90 para cá, quando eu tive mais a fundo do setor cerâmico, a segunda melhor época foi no lançamento do Minha Casa Minha Vida pelo governo Lula. Então, porque foi um programa mesmo forte de dar casa popular a quem não tinha a casa, tinha as faixas, né? Ou tem as faixas. Então, assim, o setor cerâmico cresceu muito. Tipo assim, cresceu não de ser bom de venda, mas ele cresceu em a cadeia toda. Tipo assim, Aquecimento. fábricas duplicaram, fábricas. Tipo assim, tinha empresário que tinha 2 fábricas. A época foi boa que ele fez logo 3, fez 4, fez 5. Marcelo, quem Tinha são os muitas. clientes? Quem são os clientes do segmento, da E cerâmica? De aí, vocês, quem é são os só clientes? complementando. Então, muito o setor todo. Então, os próprios fornecedores de equipamentos cerâmicos, eles investiram muito. Houve inúmeras fábricas europeias que tentaram colocar produtos aqui no Brasil. Então, houve um boom. Quando veio a crise do impeachment da Dilma, todo mundo com fábrica grande. Já teve fábrica, algumas aqui no Ceará, que não chegaram nem a ligar. A pessoa montou, quando foi para ligar, o dinheiro acabou, não tinha venda, vendeu o resto e teve também uns juros subsidiados pelo BNB, pelo BNDES, tudo isso afetou. Então, assim, não só a taxa de juros influencia no setor cerâmico, eu acho que mais no setor imobiliário, mas a congruência de fatores, né? A gente vende para todo mundo, Eduardo. A gente não tem assim um perfil impeditivo de não vender. Eu queria vender mais, eu queria estar botando tijolo em Cabo Verde, Angola. Eu queria estar exportando e tanto, mas ainda não consegui. Mas a gente tem as grandes construtoras, a gente chama das grandes construtoras, que são construtoras que fazem prédios de grandes empresas, prédios públicos. A gente chama de construtores, que é aqueles pequenos construtores que fazem 5 casas, 4 casas, às vezes até pessoa física, nem é construtor ainda tal. A gente vende muito para as revendas, que são as lojas de material de construção, e como é um perfil do Brasil, tem muita venda autoconstrução, a gente vende muito para consumidor final. Você mesmo está fazendo seu sítio, você mesmo está fazendo sua casa, você liga para a gente e a gente entrega o produto. Claro que não é uma pequena, não seria uma pequena quantidade, e a gente entrega. Então, a venda é bem segmentada, não é Mas a construção civil eu fiz a pergunta porque eu imaginei assim, faça a relação com a construção civil em si, entendeu? A construção civil tem o seu sim, mas peso maior, é isso? mas é relativo. Por exemplo, na época da pandemia, que para mim, pós-pandemia, houve o boom da construção civil, que pela primeira vez que eu conheço faltou produto cerâmico, o principal consumidor era o consumidor final. Então, claro que outros fatores. A pessoa estava em casa, então ele
ficou enclausurado, ficou no lockdown. Então ele começou, rapaz, minha casa está muito pequena, eu tenho que altear, está muito quente, eu tenho que aumentar um quarto, eu tenho que fazer isso. Então foi uma época de faltar produto, meu telefone não parava, eu tinha várias mensagens já pré-prontas Entendi. para mandar no WhatsApp, no Instagram, que eu não tinha como atender. Pedindo prazo. Não, a pessoa ligava, eu sou o Carlos Henrique, irmão do doutor Eduardo. Tudo bom, Marcelo? Um prazer de fazer. Não. Aí eu deixava se apresentar, tudo bem, o senhor quer um tijolo para daqui uma semana, né? Aí ele, não, na verdade eu queria para amanhã. Eu digo, eu só tenho vaga para daqui a 35 dias. Era mais ou menos assim. E aí teve uma época, mas aí foi todos esses fatores. Então nessa época era mais para o consumidor final. E as construtoras, elas querem sempre barganhar alguma coisa, e como eu tinha um consumidor final na porta me comprando, então ela não barganhava. Entendi. Então o setor da construção civil nessa época ficou um pouco chateado com o setor cerâmico, né? Se o Raimundo falar em construção, vender assim diretamente para as pessoas, né, a Itaitinga também explodiu, né? De construção, de casa, de loteamento, Tá, né? aumentou muito. Eu sei que o senhor tem uma boa, Cresceu bem, Taitinho. não é verdade? É verdade. Agora, uma senhora aí falando sobre a venda do tijolo, toda a vida eu gostei de vender o tijolo só para pobre. A costura a gente vende, mas não é bom, não. O pobre é que, rapaz, chega se tremendo todinho, na hora que com o dinheiro dá, fica alegre, e não pede muito, não exige muito preço, não. Se o dinheiro der, está alegre. E também a lei que o Marcelo está explicando aí, que é da procura e da oferta, né? É, Porque quando há uma demanda muito grande, obviamente, né, o preço melhora. Né? Mas é um descompasso também da economia, né, Marcelo? Que não deixa de ser ruim, né? Porque na pandemia você sofreu, né? Mas na pós-pandemia você. Mas aí Não, fica a aquele gente descompasso ou não? não chegou a ter Passou. a acabar a pandemia. Não, né? Foi durante a pandemia. Também. Quando Até porque o setor da construção civil foi tido também como... foi, e o problema e a questão foi quando o governo liberou o auxílio emergencial, era incrível. Era as lojas de material de construção diziam, Marcelo, eu preciso de 30 milheiros, porque eu tenho 30 milheiros vendidos. Eu digo, mas eu só tenho 5 para entregar hoje. Não sei, porque era todo autoconstrução. Vinha gente querendo comprar, pedindo caminhão emprestado para pegar 2 milheiros. Não, que eu tô parado, o meu irmão tá em casa, a construtora parou, e eu vou aproveitar e vou aumentar um quarto, porque a casa tá pequena e tal. E esse boom não foi só para o setor cerâmico. Muita gente que morava em apartamento, quis morar no apartamento maior, que morava em casa, quis passar para uma casa maior, que Quis ter uma morava... casa de veraneio, Isso. né? Aí Ter uma segunda casa. Fazer uma reforma. deu essa alavancada no setor da construção civil. Mas aí também, quando a taxa de juros subiu, todo mundo, eita, vou ter que fazer o meu distrato, que é o que você São os quiser, se quiser descompassos. o setor imobiliário, que você quer saber a confusão, é distrato, porque eles não têm sempre é complicado. Só quem gosta de distrato é advogado, doutor. Advogado. Então tem uma pessoa aqui na mesa que Não, aí se favorece, especialista nesse tema. gosta de distrato. Né, eu tô mais do lado daqui, né, seu Raimundo? Do senhor. Não, eu falei advogado, no doutor Eduardo não. No doutor Eduardo, ele quer sempre fazer novos contratos, que é para fazer novas parcerias. Verdade. Legal. Marcelo, deixa eu explorar um pouquinho o seu conhecimento sobre o setor, né? Você foi 9 anos presidente do Cinc Cerâmicas. Qual o tamanho e a importância, a representatividade hoje desse setor para o Ceará, para o estado do Ceará? É um setor muito importante, né? Sempre que eu vou pedir alguma coisa para os órgãos governamentais, eu falo sobre as características do setor cerâmico, que são intrínsecas ao setor, né? O setor cerâmico é muito capilar, então é o único setor que não tem uma indústria em Fortaleza, nem em Maracanaú, então, e nem em Juazeiro. Então, nas 3 principais cidades de Fortaleza, nós não temos uma cerâmica. Mas você vai lá, em Milhã tem uma cerâmica. Você vai lá em Patiretama, tem uma cerâmica. Você vai lá na Pindoretama, tem cerâmica. Na Cascavel tem cerâmica. Então, as cerâmicas são quase 350 cerâmicas distribuídas em quase 100 municípios do estado do Ceará, né?
Então é um setor que mantém a mão de obra no campo, que utiliza mão de obra local. Então tudo isso, quando eu vou falar, tem que ser valorizado pelo órgão governamental, que às vezes contrata uma obra para um município desses de habitação e contrata com novos métodos construtivos que não vai abrigar mão de obra. Então você nem contrata mão de obra para a obra e vai deixar de gerar emprego para a cerâmica. Eu sempre bato nessa tecla e a gente sempre vai continuar batendo para ter um dia o governo entender que fazendo com material cerâmico, você movimenta. O meu tio brinca que o setor cerâmico movimenta do piloto de avião ao o borracheiro. Porque se você vai ter caminhão rodando, vai ter pneu furando, vai ter pneu trocando, vai ter pneu consertando. E vai ter que vir engenheiro, vai ter que voar, vai ter que vir gente para fazer os projetos, para aprovar, para buscar financiamentos. Então vai ter gente voando e gerando economia. Então, é um setor muito importante para a economia. Hoje a gente gera mais ou menos aí uns 15 mil empregos diretos e uns 30 mil, e mais do que isso, o dobro de diretos, né? Que são quase 350 empresas cerâmicas. Infelizmente, aí hoje ainda o setor é muito informal. Então, esse número a gente sempre está destoando, tentando buscar, mas sabe que tem cerâmica que é informal, e como tem cerâmica que é formal, mas não está em operação, e é um setor muito importante, é dividido muito em todo o estado, tem mais quase 100 municípios do Ceará tem cerâmica, temos o maior polo cerâmico em número de unidades do Brasil, que é Russas. Russas tem quase 100 cerâmicas funcionando. É mesmo, Marcelo. É. Em Russas. Tem 100 cerâmicas. Vamos supor que tem algumas cerâmicas de Itu, em São Paulo, ou de algum setor, que 5 cerâmicas de Itu produzem toneladas o que as 100 de Russas produzem. Mas são 100 empresas, né? São 100 empresas funcionando, com vários empregos, família. Então, tanto que criou-se um polo um polo cerâmico em Russas, tem empresas mecânicas especializadas na manutenção cerâmica de Russas que exporta para todo o Brasil, porque já tem tanto know-how na manutenção cerâmica que exportam. Tem máquinas de cerâmicas pequenas, de baixa produtividade, que o povo chama a máquina do tabuleiro. Então, assim, tem várias características, né? Eu tive a felicidade de escrever o livro 50 anos do Cinto de Cerâmica, né? Tive a felicidade de escrever o livro, e aí eu conto todas essas histórias no livro dos 50 anos do Cinto de Cerâmica, e aí a gente sabe de todas essas peculiaridades de cerâmicas no estado do Ceará. O Ceará tem tanta cerâmica que dentro do antigo PPS, que era um presídio, tinha uma cerâmica dentro, que era só para os quem estava no semiaberto operar. Então, algum tempo ela operou. Marcelo, esses 50 anos foram quando? Foi esse ano ou foi Foi ano em passado? 2000, o sindicato É. fez 50 anos em 2023. Então 23, foi ano passado. ano passado, em dezembro, eu ainda era o presidente. Aí a gente encerrou o mandato, a gente publicou esse livro Ficou legal. que eu trouxe aqui para presentear os amigos Obrigado. durante a entrevista. Marcelo, seu Raimundo, no começo, quando a gente apresentou, né, os senhores e as empresas, a gente falou de outras atividades, como, por exemplo, extração mineral. O que é exatamente que a gente mexe aí com extração mineral? É assim, a gente tem tem imóveis, né, que são legalizados para a gente explorar a argila, que é o nosso principal insumo. E aí, geralmente onde tem a argila, tem areia, né? Areia para a indústria. Então a gente vende areia para a indústria também. Em alguns locais tem saibro, outros locais tem arisco, outros locais. E aí a gente tem essas atividades na exploração mineral. Às vezes aparece outro minério, mas é muito raro. A gente já teve experiências de ter. Como a gente tem os imóveis grandes para argila, geralmente também tem saibro. Geralmente a gente, quando há uma obra de duplicação, uma obra de rodovia próximo, tem alguma venda de material.
Seu Raimundo, tá certo que o senhor hoje tem um bocado de gente pensando também junto, mas o senhor é bem inteligente, né? É? Não, acho que fosse. O senhor tem umas visões boas, viu? De terreno, por exemplo. O senhor gosta de terreno. Se eu pudesse comprar o terreno. Eu, quando era rapazinho novo, tem um amigo meu, não está vivo ainda, Ah, na mesma idade, foi de 2 meses, o Joaquim. Nós estávamos no Porto Pronto tomando cervejinha no fim de semana, ah. domingo à noite. Aí ele foi, olhou para mim e disse, Raimundo, não pensou em comprar um carrinho ainda, não? Nós andávamos de bicicleta. Não, Joaquim, porque eu estava até pensando, mas lá uns herdeiros vai João Pedro, aí veio me vender, eu comprei umas partes de terra, diabo de terra, eu ia deixar de comprar um carro para comprar terra, né? Fomos, Ah, um dia desse ele foi de Joaquim comprar um carro, meu melhor, achou graça. é, e esse imóvel que ele citou, Joaquim se tá? arrependeu, viu? Não, e esse imóvel que ele citou Ah, foi o imóvel onde está instalada a primeira cerâmica, foi a garantia bancária para a primeira cerâmica. Então, se ele não compra esse imóvel, não tire, provavelmente não existiria a cerâmica, porque os dois imóveis que foram as garantias bancárias e instaladas a primeira cerâmica eram uma parte do vovô, Nonato Tavares, e o outro, a parte dele, que era justamente esse imóvel que ele citou agora. Deixa eu pedir para você fazer uma explicação, os dois, por gentileza, que eu acho que o nosso seguidor aqui, ouvinte, não tenha talvez a imagem de como é que é o processo de produção de um tijolo, né? Vocês fazerem um breve resumo como é cada etapa, né? O Eduardo já trouxe aqui essa questão, né, da extração, acho que você trouxe a questão da extração, como é cada etapa até o tijolo ficar pronto? Como funciona? A nossa argila aqui na região metropolitana, a gente considera uma argila de várzea, né? Que tem vários tipos de argila. São Paulo, Cariri e Itaguá. Então, a argila geralmente ela está acima do nível do solo. Então, e a gente aqui é várzea, geralmente está nos leitos dos rios e é próximo à água. Então, a gente retira a argila na área legalizada, próximo aos rios. Geralmente tem dois tipos, né? Conceitualmente é a plástica e a fraca. Mas a gente chama a argila barro forte e barro fraco, né? A magra fraca e a plástica a argila. Então a gente vai, leva para próxima a fábrica para ter um sazonamento. Nesse sazonamento, o ideal é ser de 1 ano a 2 anos, a 3 anos. Que nesse sazonamento ela vai perdendo sais solúveis, alguma matéria orgânica vai apodrecendo e vai deixando ela mais solta, né? Porque durante muitos anos na natureza ela vai ficando muito forte, muito rígida, então para ela saltar mais. E aí após ela tá lá na nosso estoque, a gente já faz uma mistura, né? Para ter uma proporção ideal entre as duas argilas, adiciona água e aí vai para a etapa de produção. Aí citar aqui um pouco só para deixar a curiosidade do ouvinte. Tem o caixão alimentador, que a função dele é alimentar o restante da máquina e já quebrando os torrões. Seguido tem um desintegrador, né, que ela diminui ainda mais as proporções de argila. Depois ele vai para um misturador que mistura água, argila e compacta mais a argila. Depois vai para um laminador. O laminador deixa a partícula bem fina, 1 milímetro de espessura e bem compactada. E aí depois a gente vai para a extrusora, que ela tem dois eixos compactando e compressando, fazendo força, que aí dá a rigidez no tijolo, junto com a bomba de vácuo, que retira todo o ar da argila para poder ficar rígido. E no final a gente tem uma boquilha, que seria o molde, que aí cada tipo de tijolo tem o seu molde. E uma cortadeira que determina o tamanho do corte dos produtos. E aí, seguindo, aí você pode. Hoje já tem várias outras opções. Você pode ter secagem natural, secagem automática, secagem natural em galpão, secagem automática em pallet. Você pode ter secador artificial.
secador artificial, aí depois você pode ter o forno. Nós temos ainda o forno Hoffman, que é um dos primeiros que foram feitos, que é um forno excelente, é um dos melhores fornos já concebidos. O problema é que existe muita mão de obra. E aí hoje já tem outros fornos mais modernos, que é mais automáticos e exige menos mão de obra. A tendência é que em breve a gente também tenha forno desse tipo, porque pela carência de mão de obra, que é um serviço muito forçado, é um serviço, Fração, né? não é toda pessoa que consegue exercer a atividade, não. É difícil fazer um tijolo, viu, Fernando? Não faço não. Agora, de acordo com uma série que saiu, o senhor perguntou, primeiro quando começa, é a gira. O meu barreiro é aqui. Aí eu estou botando aqui para esse caixão, essa máquina. Aí eu digo, meu barreiro deu 4 metros de fundura, tá bom, tem um custo mais baixo. Ele aqui está mais distante e o barro mais ruim, né? Isso aí é o primeiro custo da cerâmica, que chama trazer esse barro daqui, que é a gira, para cá, né? O meu, lá um amigo meu em Cascavel, ficou alegre, foi tirar o barro. Ah. 3 metros, não sei o que, 4 metros, a gira, para baixo a areia grossa. Aí tirar aqui o barro para cerâmica e a areia para vender logo nos carros. Meu amigo Juarez desse jeito é bom demais. Se deu bem, não foi? A rigidez locacional, né? Então, minério sempre tem essa rigidez. Você tem que extrair ele onde ele está, né? Às vezes, em alguns setores, a turma brinca, não, essa pedreira não pode ser aqui. Essa cerâmica não vai ser aqui. Sim, meu amor, mas o minério está aqui. Eu não posso. Você pode fazer uma fábrica de calçado. Uma fábrica de calçado pode ser em qualquer cidade. Uma fábrica pode ser, você leva os Que, insumos e faz obviamente, a a distância, como seu pai está explicando, influencia, né? É a rigidez locacional. Você não pode ter uma extração. Então, as cerâmicas têm que ser perto da jazida. Então, é uma coisa fundamental que a gente tem. Alguns concorrentes que a gente comprou a massa falida tinham as jazidas um pouco mais distantes da cerâmica, e às vezes alguns nem jazida tinham, né? E compravam de terceiros, aí realmente Aí o custo vai lá para cima. vai lá para cima. Porque quando a gente começou, Ah, o barro era botado em jumento. Sabe como é que o jumento bota barro? não. Fazendo para ele assim, o seguinte, o caixão aqui, carregando aqui, enchendo o jumento e gritando, e vamos chegar lá, puxa, derruba o barro. Olha, a nossa cerâmica, quando a gente começou, uns 2 anos botando barro com jumento. Caçoar como a coisa Depois falsa, foi que né? uma caçamba, mas o jumento botando barro. Meu amigo Zé Hugo aqui no Sítio Novo, fui lá várias vezes, a gente já com máquina tirando barro, e ele no jumento. Uns 15 jumentos tirando barro do rio, né? Questão de uns 300 metros, aqui é jazida, botava no jumento para acabar cerâmica. Entendi. Aquela história do jumento, né? Ele fez açude, carregou o barro para cerâmica, fez muito todo o serviço. É. A madeira, né, ainda continua, muita gente está carregando madeira no mato, no jumento. Entendi. Seu Raimundo, como eu disse, né, no início o bate-papo ia ser legal, tá? Mas pelo avançar do nosso tempo aqui eu já vou querer, mais uma vez, entrar um pouquinho em outros assuntos que digamos assim, são mais pessoais, né? E aí, obviamente, a gente pode também, Henrique, voltar a algum assunto especificamente. Mas eu queria que o senhor me falasse, tá? Assim, dentro dessa visão que o senhor tem do Riachão, que o senhor nasceu lá em Itaitinga, que viveu lá, que trabalhou lá e que trabalha até hoje, o que é que o senhor mais gosta de fazer atualmente? O senhor ainda vai para a fábrica? O senhor ainda dá o seu expediente? O senhor ainda gosta de fazer negócio? Como é que é o seu dia a dia ali como empresário? Tu gosta, todo dia de manhã eu vou pra galinha. Todo dia, só quando tem uma outra viagem e tal, né? As dor nas pernas com dificuldade de andar, mas também gosto de andar no gado, no terreno onde tem o gado, olhar o gado. Tem um gadozinho também. Tem. Agora o gado, mais é aqui no município de Calcaia, né? Fazenda Maturi, Jarandagoeira e Fazenda Ouro Verde. Essas fazendas aí mexem com a agropecuária, é isso? Mexe, E o senhor mexe com gado para quê? Para abate? Para abate? abate. Agora não estou gostando não, porque gado, o preço dele, eu vendi o ano atrasado de 9,50 quilo, viu? O ano passado 9, agora baixou para 7. Eu ia vender um gado, não, eu vou parar. E não dá para esperar não um pouquinho, engordar mais? É isso que eu vou fazer. Embora que vai emagrecer, porque o inverno vai terminar, né? É bicho aí criado na natureza.
mas o preço que está agora não compensa. Não. O gado é um hobby dele. Não deixa de ser uma atividade, né? Uhum. Mas gosta de ver o gado lá. Gosto, E os terrenos também, gosta de pastorar os terrenos de vez em quando? gosto. Porque esses terrenos que eu estou falando do gado, Hum. todo ele tem agito. Aí o meu irmão o Antônio, lá no Tô dizendo como é inteligente. Croatá, ele comprou barra de R$170 a carrada. Ah, Aí eu digo, meu irmão, se chegasse um para comprar 50, eu ia vender a Renagueira todinha na casa, né? Porque o terreno é grande, então tem barro, tem muito, né? Você com a maior parte dos nossos terrenos em 200 metros de largura, não sei o quê. Mas essa Renagueira, ela tem 2.500 metros de largura no rio. essa aí é onde é? É calcaia. Calcaia. As três são calcaia? Tudo essas coisas é calcaia. Tá vendo, Henrique? Ele Aí compra tem terreno que no Serrão do Aruaru, Sítio Morado Nova. Mas é mais fui para Cajueiro, né? O Theo tem uma cerâmica em calcaia. É vizinho. É assim, até que eu brincando, esse terreno da Ouro Verde, extremo com os terrenos do Telo. Vamos dizer, aqui o Rio Ceará, para lá, do Telo, do meio do rio para cá, é nosso. Tudo de casa, né? Que amanhã depois é deles mesmo, não é meu. É. E a gente tem, na município de Calcaia, nós temos muita riba. Calcaia é o segundo maior território do estado, salvo engano. Se não, aí eu fiquei na dúvida. Não, Se é o primeiro ou é o sei que é segundo? o segundo Território. segundo população. Território não sei, mas ele Calcaia é o segundo maior polo cerâmico do Ceará, né? Então, aí depois de Russas é Calcaia. Depois de Russas é Calcaia. É maior do que o Crato e maior do que o Iguatu, setor do Inhamuns. O município de Calcaia tem umas 25 cerâmicas. Legal. Manda aí, Henrique. Eu fiquei um pouco curioso quando você estava falando, Marcelo, mais para o início da conversa, sobre esses aspectos da sustentabilidade, dos prêmios, né? E eu vi um vídeo sobre o Grupo Tavares que eu fiquei realmente bastante animado e alegre, né? Então, porque você, inclusive eu acho que foi você quem comentou, falando sobre todos os aspectos ambientais que estavam envolvidos no setor da cerâmica, né? Desde a extração, da responsabilidade com a extração, desde da questão do reflorestamento, porque você usa biomassa para a utilização nos fornos. Então, acho que todos esses prêmios aqui, eles vêm disso, né? Então, a gente estava falando sobre o tijolo sustentável, mas muito mais do que o tijolo, eu imagino que vocês tenham sido premiados pelo processo sustentável em si, né? Por tudo isso. Isso deve agregar valor, porque barateia custo e você faz um bem ao meio ambiente também, né? Digamos assim. Henrique, são vários fatores, né? Não, tudo bem. E aí a gente acaba tendo que diversificar, né? A questão do uso de biomassa renovável foi para diversificar o nosso insumo, porque se a gente continuasse apenas com lenha, a gente não teria lenha para fornecedor de lenha para todos os nossos fornos. Então, por exemplo, já passou várias dificuldades. No momento está um pouco com dificuldade de lenha. E aí a gente diversificando, a gente tem como buscar outras alternativas, né? E aí a gente, usando a biomassa renovável, preparando os equipamentos, a gente tinha novas formas de ter coisa. Então hoje a gente tem lá na fábrica que meu tio olha, tem um picador florestal. Então a gente utiliza muito resíduos de outras indústrias e acaba sendo fundamental. Eu não sei, já li, existe cálculos hoje de compensação de carbono, de pegada de carbono, de descarbonização. Então, o nosso processo cerâmico, quando a gente usa isso, a gente é duplamente produtivo nesse processo de descarbonização. Porque ao a gente retirar as podas de árvore, os resíduos da construção civil, os resíduos da outra indústria, então a gente deixa de que esses resíduos vão para o aterro sanitário. Então esses resíduos vão virar insumos para a cerâmica. Então a gente já tem um fator. Já beneficiou. Já beneficiou.
E quando a gente usa isso na indústria cerâmica, a indústria cerâmica deixa de desmatar. Então, ao deixar de desmatar, a gente é duplo. Então, existe um cálculo nesses processos ambientais de compensação de carbono, de descarbonização, que tem isso. E a cerâmica ela é duplamente utilizada. A gente já ganhou alguns prêmios. A gente tem um trabalho incrível com a Ambev, que é com a reutilização do efluente dela. Então, a gente reutiliza o efluente dela para umedecer o tijolo, já foi premiado várias vezes. A gente tem Deve aquela fábrica lá de Aquiraz. isso. Aí ela tem o efluente, ela consegue tratar 70% do efluente dela, né? E o que ela não consegue tratar, ela envia para a gente. E esse efluente a gente tem um reservatório e utiliza para umedecer o tijolo. Então, no ato da gente umedecer esse tijolo, a gente acaba terminando o tratamento, porque a água é umedecida com efluente, que tem insumo, tem resíduos. Esse resíduo, na hora que a água evapora do tijolo, ele permanece no tijolo, evapora só a água. Então, e quando existe a queima, ele fica inerte. Então, a gente faz um beneficiamento com a água e reutiliza o efluente e deixa de estar utilizando uma água que pode ser potável para o resto da população no tratamento do tijolo. Então, assim, são várias experiências que a gente tem no campo da sustentabilidade que o poder público era para melhor ver a gente e nos tratar de uma forma mais com bons olhos. A gente tem essas ações que só o setor cerâmico pode fazer, né, e replicar. A gente consegue utilizar, Até para influenciar mais, né, Marcelo? a gente consegue utilizar até 5% de resíduo na nossa matéria-prima. Então, papai até brinca: caminhão é aquele, meu filho, que tá ali? Não, pai, é resíduo de uma fábrica de alumínio. Aí ele: pra quê? Botar no tijolo. E quanto é? Ah, tô vendo aí se eles vão pagar para botar aqui. Aí, resíduo, a gente recebia resíduos de gordura vegetal. Muito bom, altamente produtivo para a máquina, porque ela ficava como um desmoldante. Então, o produto ele saía mais rápido da extrusora. Já recebeu a argila siderúrgica, que é um resíduo da siderúrgica. Então, a gente tem várias experiências positivas no, no de como receber esses resíduos. Só que a turma só quer que a gente receba pela amizade e pela força. Eu digo: não, a gente tem que ser compensado, porque vai beneficiar, porque a gente vai economizar a nossa argila. Mas a gente vai ter que ter uma mistura melhor, ter um processo de, de, de acompanhamento melhor, que seja mais rigoroso. E aí a gente precisa ser recompensado por isso. Mas aí vai dar certo. Quando a turma mesmo começar a cobrar que todos os rejeitos das indústrias tenham um local adequado, a gente recebe. A gente já recebeu vários, quase todos, com menos de 5%, como o cearense fala, nem fede nem cheira. Você coloca 5% na nossa argila, você não consegue notar, pelo menos empiricamente, se houve alguma diferença. Claro que se fizer testes mais rígidos em laboratório, a gente vai ter. Mas é assim, a cerâmica hoje é de umas indústrias altamente sustentáveis e altamente na política do ESG, o nosso o nosso E e o nosso S, né, ESG, são altamente os pontos mais altos, né? Uhum. Aí até eu brinco que talvez a gente precise melhorar na governança, porque são as empresas familiares, né, empresas de gestão centralizada, então talvez não temos ainda dos altos topos. Mas aí a sustentabilidade nós não perdemos para nenhum setor hoje, porque realmente fazer isso na descarbonização, fora que quase todas as cerâmicas hoje trabalham com energia solar, quase todas as cerâmicas hoje utilizam iluminação natural. Então, tipo assim, tudo isso que o consultor de ESG vem fazer, a gente já encontra. Pô, então eu uso secagem natural. Eu não vou ter o máximo de luz possível dentro do meu galpão natural, eu vou secar meu tijolo mais rápido. A fábrica passa o dia com a luz apagada, só acende à noite.
né? Então, assim, a gente tem já intrinsecamente essa preocupação ambiental Tá na veia. Já. com a gente. O segmento. Só precisa melhorar um pouquinho a negociação, né? Né, seu Raimundo? Dar mais valor para quem faz o bem para o meio ambiente. Não é verdade? Verdade. Não, Hein? isso aí eu bato, Eduardo. O problema é que o consumidor é cruel, porque tudo isso que eu te falei agora, aí tem Tem que ter o preço. um mínimo mais barato de uma fábrica que é informal, às vezes totalmente informal, com trabalho infantil, Uhum. ele prefere comprar de lá. Ótimo, excelente. Bom, Henrique, vamos entrar aqui um pouquinho, mais uma vez, para, digamos assim, uma conversa mais pessoal, como eu disse, seu Raimundo. Um bate-papo, tá certo? É. Eu perguntei agora há pouco ao senhor, né, o que é que o senhor, se o senhor ainda dá expediente na fábrica, o senhor disse que vai, o senhor disse que vai nas suas fazendas, que vai visitar seus terrenos. Hoje, seu Raimundo, o que é que o senhor mais gosta de fazer? É chegar na cerâmica que está funcionando direito. O senhor sente aquele prazer vendo a coisa rodar bem? Isso. O melhor que eu acho é isso mesmo. Chegar e está tudo funcionando direito. Seu Raimundo, o senhor falou um pouquinho de família, né? Hum. Eu queria que o senhor me dissesse a sua família ali central, quem são seus filhos, né? Os filhos são 6, né? A Esther, que é a mais velha, E a preferida. Antônio, Era aí, Marcelo, aí, já. Danilo, Murilo, Marcelo, Ana, que é a caçula. Mulher começou com mulher, né? São 2 Começou mulheres e 4 homens. 4 homens E 2 e mulheres. 2 mulheres. Eu conheço todos, viu, ô Henrique? Conheço todos os filhos do seu Raimundo aí. E são todos gente boa. Marcelo tá querendo aí dizer que o senhor gosta mais de um aí, mas não. Não, isso é ciúme de gente besta. Bom, Marcelo, família, pra ti, qual é o significado, já que ele falou o nome aí? Rapaz, família pra mim é tudo. Que eu vejo hoje as famílias que são de menores proporções, né? Eu me sinto felizado por ter 6 irmãos e ter o papai e mamãe. Ainda tive a felicidade que eu fui, né, criar com a criação compartilhada por mais 2 tias. Então, meu conceito de família é totalmente diferente de muitas pessoas que têm. Sempre foi a família grande. Nunca faltava irmão dentro de casa, primo, porque a minha avó morava com a gente. E assim, era um conceito muito bom. Todos os domingos lá na casa do papai, vai todo mundo almoçar. Quando eu digo para alguém que almoça no mínimo 30 pessoas, 30 pessoas é quando falta alguém. Quando vai todo mundo É mesmo, passa. irmão? É porque 6 filhos é 12, né? Casado, genro. Ah, Aí cada tem 12 netos, 9 netos. vai 24. Aí mais um amigo, não sei o quê. Tem uns amigos, hein, que vão lá. Ainda tem uns E os amigos. funcionários, né? E tem os Tem funcionários, os né? funcionários. Pois é. Tem uns amigos gaiatos que vão lá de vez em quando, né, seu Raimundo? Aí fila lá uma boiazinha, né? Que é bom, ali no Riachão. É bom, né, não? Eu gosto de lá. Sou nascido e criado lá. Eu nunca morei fora. Aí eu sei que assim, os filhos, não. Comprei uma casinha em Messejana, eles vêm estudar, morar mais uma tia. Eu mesmo nunca saí do Riachão. Eu assinava negócio de aposentadoria, né? Com rural, da ruim. E voltou e tal, cidadão. Mas, rapaz, eu estou com vergonha de dizer, mas o rapaz do INSS quer falar com o senhor. Aí faz umas perguntas. Aí, Raimundo, você deu aqui o INCA tantos anos. E sobretudo tantos anos que essa pessoa trabalha no seu terreno, mas o INCA só tem tantos anos. Eu digo, doutor, porque o lugarzinho lá é pequeno, cheio de INCA. Mas antes, quando eu comprei, ele está com mais de 30 anos, ele trabalhava lá. Depois veio para o seu terreno. Ah, foi mesmo? Foi. Então. Quantos anos o senhor mora no terreno? Aí, nesse endereço? 78. Eu vim quantos anos? 78. Nasci e me criei lá no entorno. Questão de 1.000 metros. Nasci aqui pé no Serrote, na estrada do Piamar. Vim para aquela estrada do Rei Piamar. Lá tomando de conta a bodeguinha do papai. Dormia lá, a mãe morreu, o rapazinho novo, dormia lá, e a bodeguinha de manhã e tal. Fiquei lá direto.
Depois me casei, vim para Serão Perto Penal, 1.000 metros de diferença. Volto para cá de novo. Estou lá agora onde eu estou morando, estou entre uma coisa e outra. 500 metros do nasci, 500 metros. Nascido e criado, 70, nesse tempo era 78. Fosse hoje eu dizia 82 anos, né, em vez só. BR-116, 28, mas já tem 28,5, 27,5. Não precisa dizer quem é a referência da família, né, Marcelo? Não. Não precisa. Parabéns, seu Raimundo. Sua história é muito Obrigado. bonita, viu? E sua família também é muito bonita, Muito obrigado. viu? Parabéns por tudo. Henrique, quer encerrar com alguma pergunta a mais? Eu queria encerrar dizendo que, por mim, a gente ficava aqui mais umas 2 horas conversando. Acho que tem muita. Eu gostaria de ficar para realmente conhecer um pouco mais aí da história de vocês. Vamos no Riachão. Eu já descobri que tem um Riachão aqui. Meu irmão já sabe onde é, então nós vamos lá. É dia de domingo o encontro no Riachão? É, vai ser um dia mais domingo, é porque sempre, né? Aí ele conhece o Murilo, às vezes, vamos dizer, Murilo domingo, chegou, eram 2 horas da tarde, né? A gente já tinha almoçado, à noite chegou. Eu também conheço o Murilo, eu vou cobrar ele então, da desse casa convite. vinha da casa lá do Geraldo, da mulher dele e tal. E aí, quer dizer, a satisfação foi lá. É isso, Raimundo, mas o Henrique tem um filho, uma mulher, são 3. Já tem que É todo mundo. puxado. Sentando 10 lá, chega 3 a 13, né? É. Sem problema. Maravilha. Parabéns pela história. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns Bom, pela empresa. É um setor realmente que, para a gente fazer esse bate-papo, eu pude me aprofundar um pouco mais e fiquei encantado pelo setor, por todo o impacto que ele causa ali na sociedade, no ambiente. Então, é bem interessante. Parabéns. e é Marcelo. sempre um prazer, uma gratificação estar falando da empresa, que é um orgulho para mim, para a família, e também falar um pouco do setor cerâmico e principalmente estar junto com o papai nessa entrevista, porque eu sempre estou sozinho, sempre que chega alguém para falar, eu que falo, né? E aí, doutor Eduardo conseguiu, parabéns também, que ele viesse junto e participasse junto. Aliás, com todo respeito ao Marcelo, tá? Com quem eu também me dou muito bem, né? Conheço todos os seus filhos, mas com todo respeito ao Marcelo, eu disse, Marcelo, cara, vamos lá no podcast, mas, cara, você só vai entrar se tu levar seu Raimundo. Ele disse, não, Eduardo, mas que é isso, cara? Não, Marcelo, você só entra se levar o seu Raimundo. Aí eu o convenci e graças a Deus o senhor está aqui hoje. Então, não sei se é para mim dizer o público, mas vou dizer, desse eu disse o cara, mas como foi? E gente vem fiada, a minha vida era quebrar, na bodeguinha, quebrar, começava de novo. Aí eu fazia, o papai fazia, quebrou o misturador com raiva, era meio nervoso, parou. Aí eu fui e falei que ele tem para funcionar. Telha colonial, batido numa prensa, como esse mosaico. E lá se vai e tal. E eu, analfabeto, peguei, tinha que tirar nota fiscal, né? Do Rendia T para Fortaleza, da pós. Registrei uma firma minha, aí no São Tavares, tirar nota fiscal, estava com 2 anos. Nunca tinha assinado carteira, não sabia se existia INSS, essa coisa para pagar, né? Vendi umas teias, estava quebrado, passou uma fiscalização do INSS. Investigou lá, fiscalizou e tal. Tinha que assinar a carteira, pagar, desde o dia, né? Certo. Que foi aberta a inscrição no Estado. Aí vou para o INSS aqui, vai para lá e tal. Não tinha jeito. Eu chego no Aquiraz, naquele tempo tinha representante. Aquiraz, Francisco no tal. Certo. Paracatu, um primeiro, Rui Novaes. Aí eu chego, doutor, só tenho medo, eu não tenho porque para da baixa. Não pode dar baixa porque está devendo o INSS. E vai. Aí eu digo, aí, não sei mais o que eu faço, não. Pagar não posso, não. Estou quebrado, não sei. Aí o agente do INSS foi e disse, Raimundo, segredo, você não garantir. Eu vou dar uma solução. Você tem o pessoal da área de confiança sua, você fala com ele, se eles aceitar, você assina a carteira nessa data. Quem tiver de 4 filhos, você não vai pagar nada. Você vai tanto, você tem que pagar tanto deles, desconta e tal. Aí eu digo, tá certo. Aí isso não pode, foi o que eu ensinei, isso vem aqui, tá? Porque é amigo de uma tia minha, né? Aí ela foi feito. Eu falei com o Antônio Cardoso, com o Cortor também, que era um trabalhador. 4. Ensinei a fazer aquela data, aí
tanto de INSS que eu ia pagar. Eu tinha pagado, vamos dizer, R$ 100 de INSS. Ele tinha 105 de abono, né? Eles assinaram tudinho, do tempo todo de atraso. Não paguei um centavo de coisa. Aí um chegava, aplicadozão, era uma riqueza, o patrão saiu bem, e nós também, que nós temos fundo de garantia e tal. Foi dado uma solução que foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Né? Aí foi o cara do INSS que me ensinou. Aham. Faça assim, 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 que você paga todo mundo. Perfeito. Pegue aí, o chamador de confiança. Aí, confiança realmente era. Trabalho com um bocado de gente que um somar de pai. Então, ele chegou aqui na Francisco, depois do Correinha, aí é um rapaz de lá, trabalhando no táxi. Aí falando, Correinha, eu e falei, olha, Riachão e tal, você conheceu o seu Raimundo, a Assunção Tavares? Aí esse cara tá assim, se não fosse ele, eu tinha morrido de fome. Aí ele foi e disse, não, quem disser que é do Riachão e não conhece o Raimundo, tá mentindo. Verdade. Porque ele nascido lá e quem dava de comer de povo lá era ele. 78 Na bodeguinha, anos. né? 78 anos. A minha vida era quebrar. Bruto foi a costura Beto. Costura Beto fornecendo, e lá se vai, dinheiro, quando for um dia de sexta-feira, quinta-feira eu avisei. Diga lá que eu não posso mais fornecer, não tem mais dinheiro, não tinha mais mercadoria, não aqui, né? Aí deram recado, ninguém tinha telefone lá, não tinha nada. Aí eu fui em Fortaleza, um vizinho lá daí. Aí não tem, encostar na Beto, não adianta, não tem dinheiro, não, encosta. Quando eu cheguei, o secretário deles, ô, seu Raimundo, doutor Jaci está aqui, doutor está aqui esperando você, já mandou lá uma pessoa atrás de você. Quer falar com você? É, teu Mário Catarro, Jabuné, da Beta. Raimundo, tá, não tem medo não, Raimundo, a Beta não vai enganar não. Eu tô não é com medo. Eu sou pobre, riquinha. Aí ele disse, se eu lhe der 4 milhões hoje, você fornece? Doutor, a mercadoria que tem lá, e compra o seu 10 quanto tiver em fornece. Sem problema não. Aí ele me deu esse dinheiro, levei no Jeep, 2 carras feitinhas, que foi mais maneiro. Fui para Cajus, lá no armazém conhecido meu. A R4 meu carregada, e toda a mercadoria. Quando foi sábado, né? Começou a chegar vaga. Domingo, 11 horas do dia, não tinha mais nada, só caixa vazia. Aí o papai fez uma zoada. Eu era nesse novo, deixa aí, se pagar, pagou, não pagou. Aí demorou um tempo, eu fui na Beto de novo. Mandou me chamar. Aí ela está sendo vendida para o doutor Alijaci Cidrão. Não sei se você conhece. Doutor Alijaci disse, Cidrão disse, Raimundo, ainda é prefeito. Raimundo, eu vou lhe dizer alguma coisa. Não vá ter medo, porque eu vou exigir você pensar. Você não vai perder um tostão. A construtora aqui, nós estamos negociando. Ela quer que eu pague todo mundo logo. Se eu pagar todo mundo logo, eu fico sem capital de giro. Eu estou negociando, dando 20%, com 30 dias, com 45 dias mais 50, dividido em 45,90. Aí eu digo, eu faço o seguinte, sou um rapaz pobre, sobre dessa diferença, que era 131 mil, né? Para ele dar 20%, dava. Ele disse, está certo. Se os outros concordaram, vem aqui amanhã. Aí deu e fez 2 cheques. Aí ficou com o meu conhecido conversando, falando em castanha. Aí ele foi dizer, você já botou castanha para Olical? Eu digo, doutor, botei assim, 10 metros de Rockdance, uma coisa assim de lá. A Olical é nossa, a de assistência. Você pegar dinheiro, você vem aqui, eu dou uma ordezinha, o Luiz, que é meu sócio, vai entregar o dinheiro no Olical. O nosso negócio da Beta é isso. Agora, na castanha, você pega dinheiro logo amanhã, você quer. E eu fiquei pegando dinheiro lá na Olical, com o seu Luiz, que é irmão dele, no dia estudando. É muita história, viu, Zé Raimundo? Gostaríamos de passar mais tempo aqui, mas o senhor tem uma experiência muito vasta. Marcelo, cara, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser falar mais alguma coisa, se tiver faltado alguma coisa, a gente ter perguntado e a gente não o fez e você tem aqui que falar. Tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo, foi um momento muito enriquecedor, muito bom trazer o papai. Ele adora contar essas histórias. Você viu que agora
Já no finalzinho ele não quer mais soltar o microfone. Quando ele começa, aí eu deixo o convite para fora aqui dos microfones, um ambiente que vocês podem mas eu quero trazer lá em casa para conhecer mais um pouco da nossa história. Nós queremos trazê-lo aqui novamente, viu, Raimundo? Vamos marcar uma outra data em um outro horário. Certo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, gente. Um abraço. Agradeço, um abraço. Obrigado.